Muito bem. Então, vamos lá, né, gente? Falando sobre VSM, valor sexual de mercado, isso realmente importa, né? Então, qual é dessa questão, né, Yara? Valor sexual de mercado. Muita gente é, já, não sei se o pessoal conhece muito esse termo ou essa abordagem dessa avaliação do valor de uma pessoa, né, através de algumas questões, alguns itens, né, que o pessoal coloca, como itens que agregam valor, né? Então, falando aí dos itens que somam um valor sexual de mercado, para o pessoal entender. Como que esses itens eles são pontuados, né? Então, poder e recursos, né? Poder de ação, de criação e recursos, né? Questão do dinheiro mesmo, a possibilidade da pessoa realizar coisas na vida. Isso é um item que define a parte da pontuação dela, do valor sexual do mercado, né? Outro item que define essa pontuação é justamente conhecimentos e habilidades, a quantidade de conhecimento, né? Imagina, né? O tamanho da testa da pessoa, você já tem uma noção da quantidade de coisa que cabe, né? Então, conhecimentos e habilidades. O que a pessoa sabe fazer? Se uma pessoa ela é uma especialista na área, seja na área profissional ou num hobby, né? A pessoa tem um hobby, às vezes ela faz um hobby muito bem. Então, esses conhecimentos e habilidades definem esse valor também, tá? Outro item, a aparência e atração física, faz parte dessa questão do VSM, né, define aí essa pontuação, quanto a pessoa é bonita ou considerada bonita perante os padrões de beleza. E, por último, personalidade e atitude, o que torna aquela pessoa única, né? O que torna ela diferenciada das outras pessoas, o que traz uma característica e fala, nossa, essa é uma característica dessa pessoa, né, que a diferencia. Então, personalidade e atitude. Então, será que tudo isso realmente importa na hora da gente falar de relacionamento? Então, vamos trazer um histórico, um breve histórico, sobre um pouco como começou toda essa história, né? Relacionamento, relações, homem e mulher, como que essa coisa toda se deu, né? Então, o homem, né, lá nos seus primórdios, existiam dois espectros do homem, né? O pessoal classifica até em mais espectros, mas vamos trazer aqui dois principais espectros. O alfa, né, o macho viril, né, espalhador de semente, forte, corajoso, livre e solto, né? Mas ele também é desapegado. Esse é o aspecto do alfa. E o aspecto beta, ele já é apegado, ciumento, né? Ele é provedor, porque era aquele que ia, caçava e dividia a sua caça, né? Dividia com a fêmea que estava próximo dele, né? Ele era fraco, mas o beta, ele tinha uma característica que ele era, comparado com o alfa, ele era mais fraco, né? Não era aquele homem viril, tão viril quanto o alfa. Então, por isso que ele tinha um outro lado, uma outra forma de ser, né? Então, ele, por ser fraco, ele era inseguro e violento, né? Inseguro, ciumento e violento. Por quê? Né? No momento em que a mulher estava lá cuidando da prole, né, cuidando dos filhos, ele saía para caçar para trazer o alimento, né? Mas qual era a garantia desse homem para esse beta que a mulher ou que um alfa não iria aparecer lá para, né, acabar copulando com a mulher, Roubar. roubar a mulher, né? Hoje a gente que chama, né, levar um galho, né, o chifrudo, o corno, né, mas mas era justamente isso, né? Então tinha esse aspecto. Então esses dois aspectos eram que mais se destacavam nos homens, né, desde os seus primórdios. E a mulher, né? Eu falei do homem, a mulher ela sempre buscava o melhor macho, o macho mais viril. Por quê? Era aquele macho que traria para ela a proteção, a força, né? Então a mulher, quando a gente fala que a mulher sempre buscou ou busca o melhor macho, é porque a mulher ela tem essa característica que é chamada de hipergâmica, ou seja, a melhor gamia, né? A melhor conexão, né? E falando desses pontos, né, da visão da mulher com relação ao homem e do homem com relação à mulher, e o que era o relacionamento, né, desde os primórdios. Então, para o homem,
um relacionamento era problema. Por quê? Ele tinha que lidar com a sobrevivência dele, né? E se ele tivesse ali com uma mulher e filhos, ele tinha que trabalhar mais, ele tinha que caçar mais. Para quê? Para sustentar e proteger a mulher e os filhos. E para a mulher, um relacionamento era uma questão de sobrevivência. Para a mulher era vida, para o homem era morte, entre aspas, né? Porque era mais trabalho. Então, por que para a mulher era vida? Porque imagine uma mulher barriguda, né? Acabou de ficar, vamos falar das mulheres que saíam com os alfas, né? Viris, fortes, e aí ela ficava grávida e o alfa dava no pé, deixava essa mulher grávida para trás. E a gestação ia passando, a mulher ia ficando cada vez mais barriguda, e como é que ela ia fazer para sobreviver, né? Entre os leões da savana africana, né? Então, era muito complicado, era muito difícil para a mulher sobreviver. E a mulher hipergâmica, ela não conseguia sobreviver nesse meio. Então, as outras mulheres foram vendo que essa característica era muito difícil sobreviver saindo com os alfas. Então, naturalmente, algumas foram optando pelos betas. Não era o mais viril, mas era a melhor opção dentro do ponto da sobrevivência. Esse é E aquele, isso, esse é aquele pode falar. do desenho do Maurício de Souza, é o Piteco, né? É o que carrega a mulher pelo cabelo lá. Esse é o beta. Né? Porque ele era o quê? Ele tinha que garantir que a mulher ia estar ali com ele, não podia desviar, né, o olhar um momento, né? Então ele tinha muito essa insegurança, né? Sim, porque qual era a garantia? Pode falar. Não, a gente está falando desse período, né? Tuga e Piteco. Sim, o período relação de dos dependência primórdios. da mulher, né? Relação de dependência Exatamente. da mulher. Porque ela não conseguiria sobreviver, Sim. Né? Falando assim, ela tinha uma relação sexual. Se ela não tivesse junto com o homem, ela não conseguia sobreviver. Sim. E aí, o que aconteceu? Isso foi se tornando o quê? Um costume. Né? Esse costume virou tradição, essa tradição virou moral. Né? E aí, né, passando já pela sociedade, já a formação da sociedade, isso acabou virando o quê? Tendo o quê? A valorização da mulher. Quanto mais a mulher fosse casta, mais a mulher fosse fiel ao homem, no caso ao beta, né? Garantindo que ela iria rechaçar o alfa, né? Era melhor, porque era a mulher que era garantia de que todos os filhos que saíssem daquele útero seria daquele homem. Né? Olha que coisa, é uma coisa bem comercial mesmo, né? Uma mulher como uma fábrica de crianças, é uma fábrica de nenéns, e eu preciso saber que essa fábrica tem a origem no caso o homem precisava ter essa garantia que era dele. Né? Territorialismo. Marcar território total. Né? E o que aconteceu quando a sociedade ela saiu de um movimento, né, nômade, daí começou o movimento tribal e começaram a formar as pequenas civilizações, né? Nesse ambiente, o que ficou como tradição e costume né, e a moral? Era a mulher, ela tinha que ser virgem, né? Quanto melhor, mais protegida fosse a virgindade da mulher, melhor. E o homem, ele não podia ser o homem viril, ele não podia ser aquele alfa desapegado. Ele tinha que proteger a mulher. Então, os aspectos do beta e da mulher do beta foram valorizados e foram rechaçados os aspectos da mulher hipergâmica, que sempre queria o melhor macho, e do macho alfa, que era viril, porém ele era desapegado, ele era espalhador de semente. O alfa, no extremo, ele era o quê? Ele não se importava com o bem-estar da mulher depois, né? Ele só saía com a mulher, né? Tinha ali a cópula e largava aquela mulher, depois espalhei a semente ali. Né? Então, nesse processo, surgiu o homem moral. Então, não pode ser nem alfa, e o beta ele tinha que dar uma melhoradinha, né? Não dava mais para puxar pelos cabelos. Não podia ser dessa forma. Então, o que ficou? O alfa, o melhor aspecto do alfa e o melhor aspecto do beta se juntaram para formar o homem moral, que é o keeper, né? Justamente o mantenedor, o pai de família, os grandes homens das civilizações, né? Que eles eram protetores,
eram provedores e eram viris, e eram fortes e corajosos. Então, é uma mistura dos dois, o melhor dos dois espectros, né? Então, era o quê? O cavalheiro, né, que ele era forte, ele era bravo, corajoso, e ele era romântico, ele era carinhoso, ele cortejava o quê? A donzela, né? E as mulheres, né, esse aspecto da donzela, da menina, que era a, a mais pura, né, que era a virgem, né, que ficava lá aguardando o seu príncipe encantado para, né, viver, juntar com o seu príncipe e viverem felizes para sempre, né? Então, esse era o contexto, né? A mulher era o quê? Dependente do homem, né? Até um grande parte do período, justamente pelo processo de sobrevivência. A mulher dependia de um relacionamento para sobreviver, né? E quando a gente fala, então, o ponto da sobrevivência está principalmente atrelado à gestação. A mulher ficar grávida, né? Ter um bebê, que é no momento em que ela fica o quê? Mais frágil. Ela fica mais suscetível ao ambiente, né? E isso aconteceu até o período da modernização, né? Então, quando a gente fala período da modernização, Revolução Industrial, aquela coisa toda, as mulheres, né, todo mundo saindo do campo, né? Não tinha mais aquela coisa de ficar vivendo no campo para sobreviver, todo mundo foi para a cidade trabalhar nas fábricas, e aí as mulheres começaram a trabalhar também. E nesse momento, o que aconteceu? A mulher começou a ganhar independência. Porque, pera lá, eu não preciso mais depender do homem, e às vezes assim, o homem, que nem todo homem era o keeper, né? Nem todo homem era o mantenedor, aquele que era o cavaleiro romântico, a maioria era entre beta e alfa, né? E aí, ou principalmente o beta, que era o ciumento, que aí acabava Violento. agredindo o aspecto violento, né? Ele acabava agredindo a mulher. E a mulher tinha que o quê? Aguentar aquilo por causa da sobrevivência. Porque se aquele homem não trouxer, o que seria dela, né? Com um monte de filho, sem o homem, né? Exato. Ia ser bem difícil, né? E aí, qual o ponto, né? Na modernização, a mulher ganhou a sua independência. Ela começou a ganhar mais espaço no mercado, né? Uhum. Que é o ponto que a gente fala que a mulher ela começou a galgar degraus, né? Falando daqueles 4 itens do VSM que a gente falou antes, poder e recursos, foi um do que as mulheres acabaram ganhando, né? Maior, né? Conhecimentos e habilidades, elas tiveram que ir para as fábricas, aprender, às vezes entrar para as escolas, estudar, né? Às vezes a mulher antigamente não podia nem estudar. Olha que louco, né? E aí as mulheres foram ganhando esses itens do VSM, né? Aumentando o seu conhecimento e elas ficando cada vez mais com essa pontuação, esse VSM mais alto, né? Essa qualificação de ser humano, um ser humano mais desenvolvido. E com isso, a mulher fez o quê? Para que ela vai ficar com... Se ela não depende do homem para sobreviver? Ela é mais inteligente, às vezes, que muito homem, né? Para que ela vai ficar com um gordo barrigudo? Por que ela vai ficar com alguém que pega, bebe e bate nela, né? Ela não tinha mais motivo para se manter numa relação dessa. A Maria E aí, começou a pensar que vantagem ela leva, né? exatamente. A Maria E aí o que começou a pensar que vantagem ela leva. ela tinha, a partir daquele momento, ela tinha mais espaço para poder pensar. Às vezes ela até pensava antes, mas ela não tinha, tipo assim, e aí? Como é que eu vou fazer para bancar, encher a boca das crianças aqui comigo, né? E aí depois, com esse processo da modernização, a mulher ganhou espaço no mercado e ela tinha essa independência, ela conquistou essa independência. E ela, como ela começou a ganhar poder, o que acontece quando você ganha poder? Você quer mais poder, né? E ela começou a lutar pelos direitos dela e ela fez isso, né? E elas começaram a se unir e cada vez mais a mulher se desenvolveu na sociedade, ganhando espaço político, ganhando direitos políticos, depois espaço político, né? E a mulher se tornou uma mulher guerreira, né? Cada vez mais ganhando espaço, não dependendo de homem para nada, né? Exato. Então, até o ponto em que a mulher começou a poder disputar tanto ou se igualar tanto, né, nessa disputa, porque antes o VSM era diferente, né, muito alto do homem, muito baixo da mulher. Então, da mulher foi subindo, 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 até passando do homem, até o ponto em que a mulher ganha o poder de brincar de sexo, que é justamente quando ela recebe os métodos, surgem os métodos contraceptivos
mais efetivas, né? Então, a mulher podendo controlar o seu ciclo, não engravidar e tudo mais, esse foi o ponto em que a mulher atingiu o seu ápice em poder. Ela falou, agora sim, agora eu posso brincar do jeito que eu quero, agora eu estou de igual para igual com o homem, porque eu posso brincar de sexo, assim como o alfa não fazia com as mulheres, né? Ia lá, espalhava semente, largava a mulher, né? Quantos alfas não deixaram as mulheres aí tristes, né? Magoadas por se sentirem usadas. Agora a mulher falou, é a minha vez agora, né? Agora eu posso fazer a mesma coisa. Usar o homem, né? Para um mero prazer e depois descartá-lo, da mesma forma que ele fez aí com as minhas ancestrais, né? Então, esse poder da mulher traz essa liberdade para ela, traz essa independência. A mulher é totalmente independente, não necessita do homem mais para a sobrevivência. E onde ficam os relacionamentos nesse ponto? Né? Porque surge muito embate nessa história de cada um querer disputar quem é o melhor, né? Ou de querer se igualar, ou de querer ser sempre melhor, né? Uma disputa entre as duas partes, uma disputa entre os sexos, né? Começou a competir, né? Começou a ter uma competição. Uma competição. E aí, com esse processo, né, ao longo desse tempo, que nós temos aí basicamente 2 séculos, né? Uhum. Surgem os problemas da modernidade. Né? Por quê? Uma mulher com um VSM, uma qualificação muito alta, o que ela espera? Ela espera sim um homem melhor. Muito melhor. Né? Então, o homem que era ruim para ela antigamente, ele já não serve. E aí ele precisa ser um homem, ele precisa ser aquele keeper, aquele cavaleiro, aquele príncipe encantado. E o príncipe encantado não está fácil de fabricar assim, né? Não tá, você não está encontrando, não vai na Avenida Paulista e olha para tudo quanto é lado do príncipe encantado, né? Só se for os de plástico, tá, bonequinho. Então, os homens não conseguiram subir a qualificação deles para manter essa, não uma que o homem tem que ser sempre melhor do que a mulher, mas para poder ter uma relação com aquela mulher que tem um VSM super alto, uma qualificação, um nível de ser muito alto. E eles não conseguiram alcançar. Uma oitava acima no jogo, né? É como se fosse uma oitava acima no jogo. Elas subiram e eles não deram conta de subir a oitava, né? Aí eles ficaram para baixo. Aí o que aconteceu? Surgiram as idealizações. Vamos falar dos problemas que surgiram com essa emancipação, essa crescente da feminilidade, né? Desse poder, esse aumento do poder feminino. E aí, antes de eu falar dessas questões, eu já deixo claro que não existe um problema com as mulheres terem subido esse VSM. Tá? Quando a gente fala que os problemas que surgiram com a modernidade, não é porque a mulher tinha que ficar submissa. Né? Então já deixo os disclaimers aqui, né? Vamos deixar claro, antes de mais nada, antes de começarem a tacar pedra na Geni. O problema não é que a mulher subiu a régua. O problema não é que a mulher subiu a régua. O que a gente vai pensar é a problemática que surgiu a partir desse jogo. Exatamente. Né? Então, o que surgiu? A mulher ter subido a régua é uma consequência do que Sim, se fazia necessário para o processo evolutivo. Né? Então, é totalmente necessário. Uma leitura histórica. Só trazendo. A gente está fazendo uma leitura histórica. Trazendo esse contexto, né, para a gente entender o que é o VSM. Quando a gente fala de VSM, essa qualificação toda daqueles 4 itens que eu citei no começo. Né? Exato. Então, o fato das mulheres terem aumentado o VSM delas, total direito, total dever delas, e isso está tudo certo, isso não deve ser contestado. Mas os problemas que surgiram por causa dessa situação, né, eles vieram e estão aí e precisam ser lidados. Né? Problemas a gente não lida, aliás, problemas a gente resolve. Né? Então, como resolver? Quais são os problemas que surgiram? Né? Falei dessas idealizações inalcançáveis, porque aí não consegue encontrar homem suficientemente bom à altura dessa mulher para satisfazê-lo. Né? A banalização do sexo. Por quê? Né? A questão da mulher ter adquirido o poder de brincar de sexo,
a coisa ficou, assim, meio descontrolada. Por quê? Até porque era uma coisa muito reprimida, né? A gente sabe pela lei do pêndulo que quando está para um lado, quanto mais para um lado tá, quanto mais reprimida tá, no caso que era a sexualidade feminina, que a mulher era um negócio absurdo, ela não podia nem ter prazeres, enfim, e aí vai para o outro lado total, que ela fala, agora eu quero meu espaço, agora eu quero conquistar isso. Uhum. Então, com essa banalização do sexo, surge também a promiscuidade feminina, né? Por que, que eu falo promiscuidade feminina? Porque os homens sempre foram promíscuos, né? O homem sempre foi, essa coisa sexual para o homem sempre foi muito forte. Sempre foi e é muito forte. Mas para o feminino, as mulheres o quê? Eram enclausuradas, elas não podiam manifestar nada, né? Existem até algumas coisas na atualidade que as mulheres não podem manifestar, né? Às vezes não podem nem sair com parte do corpo, né, à vista. E tem essa questão da promiscuidade feminina, porque daí a mulher falou, começou, né, sair com roupa curta, essa coisa, né, do queima o sutiã e tantas outras coisas que trazem esse marco do poder feminino, mas começaram a cada vez mais aumentar essa banalização do sexo, essa promiscuidade. E aí houve essa hipersensualização. Né? Às vezes, antigamente era o quê? Na praia era maiô, né? Aquela coisa cobrindo boa parte do corpo. Agora tem biquíni, às vezes biquíni que nem dá para ver. Às vezes cobre só uma parte, né? Tem outra parte que não cobre direito. Então, aconteceu todo esse movimento, porque é o movimento do pêndulo, né? Estava reprimido e isso vem abrindo, expandindo. Eu não sei até onde vai isso, né? Mas vai depender de nós. eu não sei se já chegou num ponto que já está assim, ele já está acalmando, né? Eu acho que o pêndulo já vai começar a voltar. Eu acho que já. Eu acho, né? Opinião minha. Mas com esse processo todo da mulher expandindo, o homem, o que aconteceu? Perdeu o centro. O homem, surgiu como problemática a excentricidade do homem. Por quê? O homem ele ficou sem referência do feminino. Antes, o cavaleiro, o homem buscava ser o melhor homem, o cavaleiro, para conquistar a donzela. Então, era uma mulher que era também idealizada, né? Mas era aquela coisa da princesa, a mulher que se cuida, que se preza, que se resguarda, né? Para encontrar o príncipe encantado. Então, o homem tinha um incentivo de conquistar a mulher. E aí, hoje, o que aconteceu? Ele não tem esse processo de conquista da mulher. A mulher que está em cima dele, né? Até com tantos aí aplicativos de relacionamento, outros aplicativos que não são nem de relacionamento, acho que é um aplicativo de sexo grátis, alguma coisa assim, de sex exchange, né? uma troca sexual. É justamente o ponto em que a mulher dominou esse mercado. Um espaço que era do homem, que era de ir e conquistar, a mulher veio e tomou esse espaço também. Né? E aí o homem falou, bom, eu não posso, eu não preciso conquistar. Eu não preciso pagar a conta. Né? Eu não preciso quase que trabalhar. Aí ele ficou sem centro, né, nesse processo. Então, algumas coisas, né? O homem está fora do casamento, ou não busca mais essa questão do casamento, de construir uma família, de se dedicar a uma mulher, se dedicar a um núcleo familiar, né? Construir coisas para a sociedade dentro desse núcleo, a partir deste núcleo. O homem perdeu isso. Né? E aí, muita coisa, né? O homem acabou entrando mais para o processo da boemia, até porque antes era ele que traía, e aí agora é a mulher que trai, e aí o homem não sabe lidar com isso, até porque o espectro beta, né? Ele é ciumento, ele é vingativo, ele é violento, então ele é muito inseguro. Então essa mulher que antes trazia um suporte emocional para ele, não traz mais. E ele faz o que ele não pode mais confiar nas mulheres. Né? Ele fica num processo que ele fica assim meio na retaguarda. As mulheres vêm, ele até às vezes se deixa usar como objeto de prazer sexual, né, para dar prazer para aquela mulher. Obviamente ele normalmente usufrui disso também, mas aquela questão do afeto não tem mais, porque a mulher está toda nesse processo do poder. Né? E aí, aonde que chega a mulher poderosa?
O que você acha, Yara, a respeito da mulher poderosa? Essa mulher que está conquistando tudo. Você acha que ela está realmente empoderada? Veja só. Veja só. Então, o que eu Então, o gostaria que de eu trazer, gostaria de né, para trazer, essa né, para essa conversa, conversa, que eu acho que é eu acho que importante é deixar importante deixar bem, bem bem registrado para que a gente registrado não para que a tenha gente não falsa tenha falsa interpretação. interpretação. Sim. Quando a gente fala Quando a ali de gente valor fala de sexual de valor sexual do mercado, mercado, não é, de forma nenhuma de pode forma ser nenhuma pode ser interpretado interpretado como uma tentativa de uma tentativa de coisificação coisificação do ser humano. do ser humano. Eu estou falando devagar porque está dando microfonia, eco, não sei. Está muito eco? Vou baixar aqui. Por favor. Então, quando a gente fala de mercado, é importante entender que é de indivíduo, né? A gente está falando assim, valor sexual da pessoa, né? Então, como se fosse assim, um atributo individual, né? Então, em nenhum momento isso tá com uma conotação de coisificação, porque é tudo que a gente não precisa agora é se coisificar ainda mais, né? O que a gente está tentando buscar realmente é resgatar o humano, né? Por trás desse cenário que aconteceu, né? E as coisas. Ó, a Márcia estava dizendo ali, ó, tá dando eco e ara, Aham. tá? Então acho É, que já legal. melhorou, né? Me digam se Não, eu tirei melhorou, o por retorno favor. aqui. Sim. Tá. E aí, então, aí as coisas foram como foram, né? E a gente está fazendo aqui uma leitura histórica de como que aconteceu, do fenômeno, né? Ser humano no mundo e o fenômeno ser humano ser como homem e o fenômeno ser como mulher, né? E agora a gente chegou aqui numa problemática que precisa de solução, né? Então, as coisas aconteceram dessa forma como você narrou, né? Isso daí é uma narrativa histórica, né? E esse momento que a gente está é um momento que pede um olhar, pede um cuidado, pede uma interpretação, um direcionamento, né? Sim. E o que eu vejo, né, com relação a esse empoderamento da mulher, né? Eu vejo que isso vem de encontro a uma necessidade, que eu posso dizer assim, que é uma necessidade humana, planetária, de, de equalização, né? Uma necessidade de equiparação, de equanimidade, de justiça, né? Então, isso é uma coisa que veio para que o ser humano, a célula humana, consiga se aperfeiçoar como espécie, né? No seu aspecto especificamente moral, né? E espiritual também, né? Então, face a isso, face a essas mudanças que aconteceram e essa situação onde nós estamos hoje, precisando de um novo olhar, é que a gente se depara com essa realidade onde a mulher se empoderou, né? Ela realmente buscou equanimidade, ela realmente buscou igualdade, mas ainda não está bom. Alguma coisa está ruim, está desconfortável. Tá faltando alguma coisa, não tá? Onde que nós estamos errando, né? Tá ruim. E é A uma gente coisa se... que. Pode Pode falar. falar. Não, eu ia falar que a gente se empoderou, né? A mulher realmente já conseguiu realizar que ela não precisa do homem no nível social, ela não Depende precisa do dele homem para a sobrevivência, né? para sobrevivência. Mas é diferente de você falar, eu não preciso de homem para nada. É bem diferente, né? Então, no nível social, você não precisa. Mas será Sim, que no nível afetivo e psicológico você pode manter essa mesma fala? esse é o ponto. Né? Esse é que é o ponto. Então, será que a gente não acabou misturando as estações aí nesse empoderamento? Né? Então,
O que está tudo bem, não é uma crítica, né? Ninguém está fazendo crítica nenhuma, mas é só um olhar, é um ajudar a pensar, né? Onde que nós estamos, homem e mulher, para que a gente possa evoluir, né? Para que a gente possa ser feliz, né? Então, o que a gente poderia fazer que pudesse nos trazer esse conforto de estar num lugar de mulher, né, num lugar de igualdade, sem nos descaracterizar. Porque o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que nós, mulheres, nós fomos buscar essa igualdade, porém a gente acabou se descaracterizando. De novo, não é uma crítica. Não é uma crítica. Não tenho como criticar um feminino que já foi tão machucado. Não tenho Sim. como. Não se trata de criticar, até porque não se trata de culpa e atribuição de responsabilidades. Não existe culpa, né? No que a gente está falando, no que a gente está trazendo aqui, não existe culpa, não existe Não. culpados. A gente Não tem só que trouxe uma análise do que aconteceu até então, né? exatamente, E, não tem que problematizar isso, aquilo, culpabilizar isso, aquilo. Eu penso assim, as é, coisas foram como foram. Né? Ah, mas os homens exatamente. foram muito maldosinhos até hoje, eles ainda sobrepujam muito a mulher. É verdade, é verdade. Isso ainda acontece, os homens ainda fazem isso, ainda tem. Ah, mas daí você vai dizer que o machismo não existiu. Existiu, existe ainda, o machismo ainda existe. Mas eu estou olhando por um prisma onde todos estão inconscientes do processo. E Sim. quando você fala de fazer escolhas no nível inconsciente, não tem como responsabilizar. Ninguém está consciente de nada. Está todo mundo dentro do jogo. O jogo humano, o jogo da sobrevivência, o jogo da evolução. Jogo. Ninguém está consciente do jogo. Ninguém está consciente das regras do jogo. Então não tem culpa. Tá? Então, partindo desse pressuposto de que não tem culpa, as coisas foram como foram. Aconteceu assim. Então, nós tínhamos uma situação de extrema repressão da mulher, aí veio uma situação onde a mulher pôde se emancipar, graças a Deus, né? Onde ela pôde ter controle sobre a sexualidade dela, e aí ela pôde também ir trabalhar, né? Ela pôde. Como é que me faz lembrar um filósofo que ele diz assim: quando que a mulher começou a pensar sobre si mesma, né? Quando que a mulher começou a pensar sobre si mesma? E eu penso assim, ela começou a pensar quando ela começou a fazer conta, né? E essa conta ela começou a Sim. fazer lá na Revolução Industrial mesmo, né? Que É, ela até começou a porque a ver. mulher não podia, né? Ela não podia, ela não sabia, não, matemática, não podia ter conhecimento nisso, Ela né? não podia, E, né? Mas quando eu falo fazer conta, tô dizendo fazer conta de padeiro, tá? É assim, que vantagem Maria leva, que foi aquilo que eu falei, entendeu? Então, sim, na Revolução Industrial, ela começou a ver que a quádrupla jornada não estava valendo a pena para ela, porque daí o que aconteceu? O marido foi para a fábrica, mas ela continuou cuidando da casa, ela continuou indo para a roça, ela continuou cuidando dos filhos e de do repente daí trabalho, o né? marido, e de repente aquele trabalho que antes era escambo, que era eu troco meu porquinho pelo teu leitinho, eu troco a minha couve-flor pela tua madeira, antes era escambo, virou Sim, espécie, dinheiro, né? E quando sim. entra dinheiro na jogada, também é uma coisa, é um fenômeno que precisa ser falado, né? Que quando entra dinheiro na jogada, que as pessoas começam a ver a vantagem, né? Aí a gente está falando de lucro, lucro, efetivamente falando de A lucro. mais-valia, né? É, entendeu? E aí o que aconteceu? A mulher começou a fazer conta, ela começou a perguntar de si, ela começou a fazer conta, ela começou a ver que vantagem que Maria levava, Maria começou a ver que não levava muita vantagem, a régua começou a subir. A régua começou a subir, né? E como eu disse, graças a Deus, a situação veio favorável para que essa emancipação acontecesse, porque a gente precisava, enquanto sociedade, viver esse avanço, né?
O planeta precisava viver esse avanço. E as coisas se descortinaram assim, de forma que a mulher pôde ter controle sobre a sexualidade dela, ela pôde ter controle sobre a ascensão profissional dela, né? Então ela começou a buscar vez e voz, né? Então ela começou a buscar vez e voz. Neste processo de buscar vez e voz, algumas coisas acabaram saindo, não do planejado, porque não tinha nenhum plano, Sim, né? Então, sim. de novo, Foi um não processo tem de plano, experimentação, né? não tem plano, Como por eu isso não que não tenho, tem nunca tive culpa. essa oportunidade, deixa eu ver como é que é, né? Os homens estão Exato. aí fazendo isso desde sempre, então já sabem que onde dá merda, onde não dá. E as mulheres tiveram que se colocar, experimentar isso, né? E aí, nessa experimentação, sem uma real noção, sem um real direcionamento, Sim, até porque você não tem como direcionar uma coisa que você não conhece, né? exato. Então, assim, como não tem parâmetro, como não tem manual do jogo, Deus não pôs a Exatamente. raça humana na Terra com um manual de instruções, não fez isso. Então, aqui é tudo experimental, né? Nós Sim, estamos todos na base da tentativa e erro, né? Então, exatamente. face a isso, que não tem esse manual de instruções, onde nós estamos agora? Nós estamos numa situação onde as coisas já não são mais como eram, mas a gente ainda não sabe como elas vão ser, né? Então a gente está nesse intervalo, né? Interregno. Então não é mais como era, mas a gente precisa criar a forma de como que isso vai ser, né? E a confusão está aí. É aí que está. É aí onde a gente não está se acertando, onde a gente não está dialogando, porque daí o que acontece? A régua não está batendo, a régua da mulher não para de subir, daí não encontra ali uma correspondência, daí está todo mundo infeliz. Daí chegando no ponto onde você me perguntou do empoderamento da mulher, sim, ela se empoderou, ela foi lá, ela buscou o lugar dela, ela já entendeu que ela não precisa do homem na esfera social, ela não precisa do homem para sobreviver, mas não significa que está feliz, né? Não significa que está realizada, né? E aí o que acontece por consequência disso, né? Então você falou ali que o homem ele fica sem referência quando a mulher está perdida, né? Esse é um pensamento que vem de uns filósofos espanhóis da escola de Madrid, né? Mais notadamente José Ortega y Gasset, e é um pensamento que diz assim: o homem ele não tem uma capacidade, que é uma capacidade intrinsecamente feminina, veja, a gente não vai generalizar, né? De modo geral. Sim, O sim, homem não sim. tem uma capacidade que é intrinsecamente feminina e que é de se ensimesmar. O que é se ensimesmar? Olhar para dentro, né? Que é como se fosse assim, Engraçado isso tudo. vida interior, é como se fosse Sim. hoje o que a gente chamaria de espiritualidade, né? Vida interior. Então, o homem, em tese, ele não tem essa capacidade de se ensimesmar. Então, ele está o tempo inteiro olhando para fora. E a referência do homem, ele busca sempre fora, né? E para se entender ao longo do tempo, o homem sempre precisou olhar para as mulheres. Não que ele não olhasse também para os homens, ele tem que olhar, né? As mulheres também têm que olhar para os Sim. homens e para as mulheres, porque a gente está o tempo inteiro Sim. O homem tendo. como referência de parceria, né? É, De espelho, né? O chefe, o cacique da tribo, né? Aqueles homens que eram os keepers, né? uhum, Os mantenedores, os grandes homens, eles eram os espelhos, as referências, né? isso. O super-homem, né? Alguém que a gente sempre se esmega, né? Sempre está buscando como referência Admira e quer ser. masculino de admiração para Isso. assim, um exemplo, né? Um Um exemplo. exemplo. Agora, Exato. o homem ele não vai buscar a mulher como exemplo, ele vai buscar a mulher como direção, para É, lá que eu vou, né? exatamente. E aí, nesse processo onde é, o ser humano, né, busca se situar no mundo a partir de modelos, ele começou a olhar para fora e começou a não ter mais, não conseguir mais é, referência,
que aconteceu aí? Meu tripé caiu aqui, sei lá o que rolou. Mas, vamos lá, tô ouvindo. Tá. Então, nesse processo, cuidado pra você não cair. Presta atenção. Não, 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 o botão tá salvo ali. Não vai cair de novo a live. Nesse processo, esqueci o que eu tava falando, agora já me volta aqui. Você caiu, você me volta. A culpa é sua, né? Não, o homem, ele estava Sim, buscando, se né? mesmando. Tá, ele não tem essa capacidade de se mesmar, ele vai buscar fora a Isso. referência, então ele busca no homem uma referência do que ele quer ser, e ele busca na mulher uma identidade, digamos assim, né? Então ele busca na mulher algo que mostre para ele mesmo. Então é como se ele buscasse na mulher um espelho, um reflexo dele próprio, Para né? você entender o que no VSM o pessoal traz, é justamente isso. A mulher buscava essa virilidade, essa força, essa proteção no homem. E Uhum. o homem buscava o quê? Porque se o homem entrega a força, a proteção, o prover, então, vamos lá Ótimo. de onde a gente estava. Então, o ponto era justamente esse, né? Não era, se a mulher, ela buscava essa força, essa virilidade, essa proteção e o prover no homem, né, para a sobrevivência, o que o homem buscava na mulher? Né? Eu falei só uma parte, não falei a outra. Né? O homem Uhum. também buscava alguma coisa na mulher, né? Que era Uhum. justamente a segurança emocional. A mulher traz o que? Aquele aconchego, o lado yin que complementa, que acalenta, né? Que refresca a tensão masculina, né? Aquele lado yang quente. A mulher vem e traz aquele Até hoje. apazigua. Isso Sim, vai né? ser sempre, isso nunca vai Apazigua. mudar. Exatamente. Né? Isso Então, nunca vai mudar. lembrando, a mulher buscava o prover no homem e a proteção e a virilidade, e o homem buscava a segurança emocional na mulher. Então, por isso que o homem está todo perdido, porque a mulher não está trazendo essa segurança emocional para ele mais. Pois Né? é, Ele, e aí eu estava falando que nesse jogo de buscar referência fora, né, o homem ficou sem condições de ter um, um, um modelo, digamos assim, né? Porque daí o que aconteceu? Ele não se mesma, ele não tem vida interior, ele depende da mulher para ter vida interior, né? A mulher subiu a régua, foi brincar de sexo, né? Ela foi se divertir, ela foi meter o do louco. direito dela. Não, Né? como Lembrando nós todo o direito falamos, dela. como nós falamos no primeiro capítulo dessa live, não existe julgamento moral aqui. Não tem julgamento moral. Nós estamos fazendo uma análise dos fatos. Ninguém está fazendo julgamento moral nenhum. A gente está falando como é que as coisas estão acontecendo e o que a gente pode fazer para reverter isso daí para que todo mundo fique feliz. Né? Então, o que aconteceu? A mulher foi brincar. Né? Ela começou a fazer conta, ela viu que a Maria não estava levando vantagem, e aí ela foi brincar, ela foi se divertir, tá tudo certo, né? O problema é que agora, né, tava lá, tinha um pêndulo que foi tudo para um lado, depois ele foi todo para o outro, daí agora precisa centralizar. Como é que nós vamos fazer, né? Então, qual que é o acordo que a gente vai chegar para que todo mundo fique feliz, né? Porque o cara tá lá olhando para fora, ele continua não conseguindo olhar para dentro. Ele continua precisando olhar para uma mulher para se entender, porque ele não tem essa característica natural de ensimesmamento. Mas a mulher tá perdida, que é aquela coisa assim, ó, não me segue, meu bem, não me segue porque eu também não sei para onde é que eu tô indo, entendeu? Então os dois cegos vão cair no buraco, né? Então, e aí o que vai precisar acontecer? A gente vai precisar chegar num acordo para que esse jogo funcione, né? Então, o que eu vejo, né? Então, você trouxe ali a situação do macho alfa, a situação do macho beta, do keeper, que é o mantenedor, né? E aí a gente tem essa mulher que subiu a régua, que é hipergâmica, que quer o melhor e não se satisfaz com menos que isso, né? Ela quer tudo.
como chegar num meio termo para que a gente possa ter um cotidiano festivo, digamos assim, né? Então, a primeira coisa que precisa acontecer é esse jogo ser, como que eu posso dizer assim, arbitrado com um pouco mais de parceria. É a cooperação sexual, né, que a gente fala. Exatamente. Cooperação entre os sexos, né, entre esses gêneros aí de macho e feminino, em vez de ser aquela coisa que tem na igualdade, na luta da igualdade, de, não, vamos subir um pouco mais a régua para cá ou para lá, em vez de ficar nessa competição entre os Parar de sexos, disputar, chega de disputar, né? Então, trazer assim, a tá, cooperação. nós já chegamos no break. Nós já chegamos no break. Então, você pode, eu também posso. Tá tudo certo, né? Então, você tem, eu também tenho. Você pode, eu também posso. Tá tudo certo. Você tá feliz? Não, eu também não. Então, como que a gente vai fazer? Vamos ser felizes? Então, como que a gente faz para ser feliz? Vamos ceder? E daí, como que a gente faz para ceder? Olha, vamos, seja menos, sabe assim, seja menos. Tem aquela expressão seja menos. Então, o que é seja menos? Vamos retroceder um pouco, né? Então, vamos se centrar um pouquinho mais, vamos olhar para o entorno e conseguir enxergar a doença que se instalou, que se instaurou na nossa sociedade por conta desse, como que eu posso dizer, desse movimento, que eu não quero criticar, você está entendendo? Sim, Então, sim. foi um movimento de liberação que foi necessário, só que isso está causando dor e sofrimento. Então, Para vamos ambos os olhar lados, né? para ambos os lados. Então, vamos olhar para esse movimento com um pouco mais de consciência, né? E voltar para dentro dessa célula, desse relacionamento de casal com um pouco mais de consciência, para ver que está tudo muito exagerado, né? Então, buscar modelos, buscar referências, dar conta da própria sexualidade. E é um ponto, né, que a Vai gente precisar fazer fala, isso. que é justamente o quê? A importância de você entender esse processo histórico, né? Por isso que é o contexto, né? Por que a gente trouxe esse contexto? Estamos, né, uma hora falando foi meia hora só falando de contexto. Né? Uhum. Porque é importante entender onde a gente está hoje. Porque às vezes as mulheres estão num patamar de... A mulher tem que alcançar o topo. Mas aí ela não entende o porquê que ela tem que alcançar o topo. E ela não pode simplesmente... não estou falando que ela tem que ser menos, mas ela não pode simplesmente só ser. Só ser. Uhum. Só ser. Não estou falando nem de topo nem de baixo. Estou falando só de ser. Não, ela tem que alcançar o topo. Então, essa questão do topo, ela foi justamente imputada para trazer essa questão de eu posso também, eu dou conta tanto quanto você, né? Você homem, né? Falando da mulher. E aí o que aconteceu? Elas foram para o topo e ficaram sozinhas, né? Chegou no topo, estou perdido, estou no topo do Everest e não tem ninguém para tirar selfie minha, para tirar minha foto, para tirar selfie. Para tirar selfie não é legal, fica sem graça. Chegar no topo e não conseguir distribuir, não conseguir ter essa colaboração, falar assim, alguém que esteve na jornada junto, alguém que esteve lado a lado acompanhando cada passo, cada dor, cada conquista e falar, nossa, cheguei, ou chegamos, né? E ter alguém junto para compartilhar disso, entender todo esse processo, né? Então, a relação que antes tinha um ponto da sobrevivência apenas, né? Hoje ela vem o quê? Para aplacar a solidão, para cada um estar ali, um integrado no outro, assim, de ter essa complementariedade de cooperação, né? Eu entendo você colocar nesses termos de aplacar a solidão, mas para mim é um pouco mais que isso. Sim, esse é o ponto mínimo, né? Para É o mim ponto mínimo para poder crescer. é mais que isso, na verdade. É compartilhar minhas alegrias. Entendeu? Olha, eu quero, né, transbordar. Entende? Então, eu não preciso de complemento.
digamos assim, né? sim, Então, eu preciso... E é, é mais do que aplacar a solidão. Que aplacar a solidão, isso faz parte de você dar conta da sua própria energia, que é o que precisa acontecer, né? Porque se sim, tá tudo muito, lembra que eu falei, tá tudo muito, né? Então, o homem podia, daí a mulher agora também pode, e daí agora tá tudo muito. E daí a gente olha lá para fora e a gente vê uma delinquência, né? A gente vê assim um estado de degeneração, né? Então a gente vê uma sociedade humana caindo em gênero, né? E aí você não precisa ser muito inteligente nem muito culto, é só você olhar para a arte, né? Olha para a música, o que que aconteceu? Você vê que a gente está no abismo quando você olha para a arte. Já não tem mais onde se segurar, já ficou tudo péssimo, né? Então já inverteu toda a lógica, agora já é bonito ser feio, agora para ser legal tem que ser o pornográfico, porque daí tem que desafiar, porque daí tem esse aspecto do humano também que é bastante psicológico, que é precisar desafiar, né? Porque como a gente está no fundo do poço, né, em termos emocionais, essa que é a verdade, aí agora precisa estar o tempo inteiro se pondo à prova, se desafiando, né? No fim das contas, é uma manifestação de auto-ódio, tá todo mundo se testando, você tá entendendo? Tá todo mundo se testando no nível mais chulo, mais baixo, né? sim. Então, É, o que que vai e precisar eu não. acontecer? A gente vai precisar rever essa cultura, a gente vai precisar É, nivelar por cima, porque nós estamos nivelados muito por baixo. sim, porque o que eu vejo assim que isso assim me entristece muito de ver a mulher se colocando num ponto em que o homem sempre quis tê-la, que é o ponto da mulher ser um pedaço de carne, né? O Então a homem mulher está também, cada né? vez. Sim, mas ele inconsciente, você pega principalmente o homem que é mais. Está muito instintivo, né? Ele é muito assim o tempo inteiro, né? Uma mulher pegar, 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 que nem a objetificação, né? Aquela coisa. É a E coisificação. a coisificação. Então, me entristece muito as mulheres ficarem nesse ponto, chegarem nesse ponto, né? Uhum. De se expor de uma maneira tal que ela perde a essência dela. Perde. Então, tanto o homem quanto a mulher, nesse momento que a gente está vivendo, os dois estão vivendo uma despersonalização. Os dois estão perdendo a essência. Está todo mundo degenerando. E Uhum. isso é grave, porque a gente está aqui falando, rindo, mas é grave. O que está Ri para acontecendo não chorar, né? o que está acontecendo é triste, é lamentável, é grave. Não temos garantia nenhuma de que a gente vai conseguir reverter isso. Não temos garantia, né? Então, nós estamos sem modelos, né? Nós estamos sem virtudes. Nós estamos sem virtudes. Perdeu o virtuoso da situação, né? Então, não é mais como era, graças a Deus, porque antes não tinha virtude também, mas ainda não é como precisa ser. E esse momento é o momento onde a gente precisaria estar criando bons modelos, uma nova forma de viver esse jogo homem e mulher, né? Então, Ou até eu trago até o resgate dos modelos arquetípicos, né? Aquela modelo da mulher que era empoderada também, mas não deixava de ser feminina, que era a Cleópatra. exato. Então eu vejo assim, o Os importante é modelos que você justamente traz, Yara. o importante é buscar. Agora eu falo para as mulheres, né? Buscar esse lugar de mulher, buscar essa igualdade que a gente ainda não conquistou. A gente ainda não conquistou. E eu não sei quanto tempo vai levar para a gente conquistar. Tá? Não sei se a gente está falando de 50 anos, eu não sei se a gente está falando de 100 anos, tá? Mas é buscar esse lugar de mulher sem se despersonalizar. Buscar esse lugar de igualdade como mulher, sem se despersonalizar. Né? Então, é a mulher estar num patamar de diretora de uma grande empresa sendo mulher, sem ter que puxar o tapete de ninguém, sem ter que dormir com o chefe,
sem ter que se sensualizar para ganhar espaço numa sala de reunião, sem ter que botar um decote, entendeu? Então, ela tá lá como mulher, acolhendo, sendo feminina, sendo amável, sendo compreensiva, sendo leniente, que é o que a mulher é, condescendente, que é o que a mulher é, apaziguando, né? A mulher é aquela que abarca, ela cria, arma tendas, né? Ela acolhe, né? E, ao mesmo tempo, o homem, dentro do pequeno espaço, fazendo isso como homem, sem se despersonalizar também, ou seja, sem perder a virilidade, né? Então, não é porque o homem está dentro de casa porque é mais rendoso para o casal que aquela mulher esteja no mercado de trabalho, que ele precisa se desconectar da sexualidade dele, da virilidade dele. Não é porque ele não está nesse momento no papel de provedor que ele deixa de ser o protetor, né? Porque essa proteção, ela é muito subjetiva, né? A gente pode estar falando de uma proteção emocional e essa proteção o homem sempre vai ter que dar para a mulher. Não que ela não tenha, mas digo, é bom que ele tenha essa característica para trazer isso para ela, porque a gente não pode esquecer que a gente está tratando da célula, e se a gente está tratando dessa célula para o futuro, essa célula vai dar frutos, né? E esse ser que vai vir, ele sempre vai vir do corpo da mulher. Ele nunca vai vir de uma matriz fora. Não vai existir uma situação onde o homem empoderado e a mulher empoderada nutrem um óvulo fora e ele Se autogera. se autogera. Então, isso vai estar acontecendo sempre dentro do corpo da mulher. E se isso está acontecendo sempre dentro do corpo da mulher, sim, ela vai precisar desse suporte. Que é muita coisa que acontece ali dentro do corpo dela para que isso aconteça. Então, é bom que o homem tenha essa característica, esse traço de proteger, de dar esse suporte, essa proteção emocional. Isso é importante. Sim. Os homens, eles precisam resgatar essa essência do Keeper, né? De ser viril, de ser protetor e de ser acolhedor também com a mulher, que é um lado mais até yin, né? Essa questão do sentimento, de você trazer o carinho, é uma coisa do homem yin yang, né? O homem, ele é equilibrado com o feminino dele interno, né? E olha que legal, trazendo todo esse processo dessa cura do feminino, não só o feminino externo, falando das mulheres, mas os homens precisam curar o feminino dentro deles. Porque Na verdade, olha que o homem... né? É, O óbvio, né? Precisamos curar o masculino e feminino internos, né? Mas é que a crise, de fato, é a crise do feminino mesmo. Sim. A crise é a crise do feminino. E é o feminino que está dentro de todo mundo, de mim, de você. Então, quando o homem ele cura esse feminino, ele honra esse feminino interno, ele olha para o feminino externo, né? Das mulheres manifestadas, e não tem mais aquela coisa, embora o lado instintivo ele é natural, é máquina, né, biológica, né, homo sapiens, homo sapiens, qualquer mudança, né, a gente precisa sair do homo sapiens para ir para Homo homo amabilis. amabilis, né? Então, a máquina biológica, ela tem uma função que ela sabe, né, é o que eu falo, o homem, ele olha para uma mulher, naturalmente vem um processo do instinto de falar, aquela é paredeira, aquela não é, ele classifica isso, né, pelo visual. E aí se o homem, isso é o instinto, né? Então, se ele deixa esse instinto do homem lá do macho alfa, espalhador de semente, né, dominar, ele não controla o que é a sexualidade dele. E aí entra outra coisa que a gente não quer entrar nessa live, né? Mas todos os processos e problemas que isso não vem de agora, isso vem desde sempre, né? Mas essa escangalhação que a gente está vivendo, assim, de não ter muita referência, não ter muito freio, vem disso, assim, de não das pessoas, tanto homem quanto mulher, não estarem dando conta das suas energias.
né? Então, parte da solução dessa problemática é as pessoas realmente se recolherem um pouco e se centrarem um pouco mais, respirarem fundo, para entender o que é a sexualidade humana, o que é o sexo, né? O que é essa energia criativa e para onde que ela pode ser canalizada, né? Porque hoje tá tudo muito lascivo, né? Então, essa E, energia foi mal canalizada, né? sim, Então, tá tudo muito degenerado. Então, aí você e vai olha precisar que, desse recolhimento mesmo, vai ter que recolher, não sim, vai ter como. e olha que interessante, porque o próprio processo da modernização, ele facilitou muitas coisas, principalmente a própria sobrevivência, né? Uhum. Então, o homem, ele tem muito mais, o homem, quando eu falo homem e mulher, tá? O bicho homem, o ser humano, ele tem muito mais energia biológica, muito mais energia física. Ele não usa mais o corpo dele para tanta coisa. Ele usa muito mais a Sim, cabeça, são atividades claro. mais, né? O que era pesado antigamente, tipo, foi transformado em máquina, né? A máquina faz Sim, o pesado, o máximo hoje você opera a máquina. isso. Então, aí falando da máquina biológica, do corpo humano, ele começou o quê? Sobrar mais energia. E quando sobra mais energia, para onde que essa energia vai? Forma mais energia sexual. Né? Quanto mais energia sexual um ser tem, mais ele tem vontade do quê? De fazer sexo. De transar. E aí, se ele não sabe o que fazer com essa energia, porque a energia, a princípio, o pessoal só sabe usar de um jeito, que é para geração. Né? A Uhum. ideia era o quê? A procriação. Né? A cópula para gerar prole. Mas existem outras funções. Aí o pessoal brincou, descobriu uma forma de ter a cópula sem precisar gerar prole. Daí, opa, tem a questão do prazer, legal, né? Brincar de sexo. Mas existe uma outra função para isso, né? Existe uma função de elevação. Aí a gente entra Tá. no nível aí da ciência oculta do yoga, a ciência oculta do tantra, né? Falando de chakras, falando de sistema energético, outra coisa, né? Mas como a solução, né? O ser humano ele precisa aprender a transmutar energia, ele precisa aprender a dominar essa energia, a energia Exatamente, Gabi. sexual, Então, a gente está falando de reconversão de uma força, né? A gente está falando de transformar. reconversão de uma corrente que estava ali atuando numa destrutividade, que está atuando numa destrutividade, que precisa ser reconvertida, Exatamente. né? Ou o homem ele aprende a dominar a energia sexual dele, ou ele é dominado por ela, né? E assim, falando homem, mulher, né? Porque é a mesma Homem coisa, a mulher quando espécie, ela né? Você está falando o homem do homem espécie, o ser espécie. humano, né? Então, reformulando. Então, o ser humano ele aprende a dominar a energia sexual dele, ou ele vai ser dominado por ela. Sim, É o que eu costumo dizer, né? Seu dom, seu karma. Né? Quanto mais energia sexual uma pessoa tem, mais ela precisa aprender o que é transmutar. Porque se tá. ela usa essa energia para arte, para outras coisas, né? Para construções grandiosas, Uhum. ela tem essa função. Então, a Exato. gente traz essa revolução. É. Então, tem algumas mulheres que eu considero que são modelos, tá? Que eu acho que o feminino pode se inspirar. Uma delas é uma professora que ficou muito famosa no Brasil. Eu gosto de dizer que ela é a professora do Brasil. O nome dela é Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole. Todo mundo provavelmente já recebeu algum vídeo dela, tá? E para mim ela é um exemplo de uma mulher modelar, né? A história dela é a história de uma mulher que é, foi funcionária pública a vida inteira, né? Mãe de duas meninas e esposa, né? E aí provavelmente ela teve a sabedoria de encontrar um companheiro que fosse também um parceiro de vida, que entendeu que para além do lugar dela de mãe e de profissional, ela também precisava ter um espaço para o si mesmo dela, que é o ócio criativo, né? E ela, o si mesmo dela era filosofia, né? E ela foi dar aulas de filosofia e hoje ela é uma mulher muito famosa, né? E ela influencia muitas pessoas. E é uma pessoa que fez isso sem sair do lugar dela de mulher, de feminino, né? Então, para mim, a professora Lúcia é um exemplo. Eu acho que as futuras gerações podem se espelhar, né,
nesse modelo de feminino. Tem uma juíza americana, se chama Ruth Bader Ginsburg, a juíza RBG. Tem um documentário dela no Netflix, e eu acho ela modelar também, que ela é uma mulher que também passou por um monte de batalha, teve filhos, uma situação bastante adversa com o parceiro dela, mas quis ser juíza numa época onde não havia juízes, né? Não existia esse lugar para a mulher na sociedade, e ela foi. E com bastante parceria do marido dela, ela conseguiu, ela deu conta. E o recado dela para as mulheres hoje é: seja independente e seja uma dama. Que foi o que ela fez, né? Então, eu acho que também é um excelente Você sabe modelo. dizer qual que é o nome do documentário para o pessoal procurar no Netflix? Juíza RBG. Juíza RBG. Ruth RBG. Bader Ginsburg. Esse é meu inglês. Bom, então aí, assim, o que eu diria que eu entendo como uma característica, como características interessantes para esse homem e para essa mulher que vão cooperar daqui para frente, que vão parar de brincar de poder e vão passar a cooperar. Ambos precisam desenvolver essa boa vontade da parceria, né? Parceria, a definição de parceria no dicionário é parelho, pessoa com quem se joga. Parceiro, parelho, pessoa com quem se joga. Eu jogo a bola para você, você devolve para mim. Isso é jogo. No mesmo time, você devolve para mim. Nós estamos no mesmo time. Entendeu? Isso é parelho. Isso é parceiro. Tá? Então, ambos têm que desenvolver essa boa vontade dessa parceria. Sem isso, não vai ter novo casamento. Tá? Características desse keeper aí, tá? Que eu acho que são importantes. Tem que ser uma pessoa compreensiva, tem que ser uma pessoa gentil, carismática, tem que ser uma pessoa amável, tem que ser uma pessoa engajada, proativa, tá? E que domine as suas emoções, tá? E quando eu falo isso, eu falo para a mulher também. Ela também precisa ter essas características, né? Porque o que a gente não pode ter num novo casamento que colocaria tudo a perder? O que colocaria tudo a perder seria entrar num jogo de acusações de novo, entendeu? Então, quando você não domina as tuas próprias emoções, você cai no jogo de acusação. Na primeira discussão. Tu tá entendendo? Então, a parceria vai pro ralo quando entra jogo de acusação. É porque ao invés de falar assim, vamos resolver o problema, fica assim, a culpa é sua. Resolva o problema. Exatamente. Ó, a culpa é tua. Porque você fez isso. Porque foi você que falou. Entendeu? E a gente não sai desse lugar comum. Entendeu? Então, para sair desse lugar comum, vai precisar que ambos assumam a autorresponsabilidade pelo lugar onde se colocaram, né? Então, autorresponsabilidade seria a virtude número 2 desse novo casamento, que a primeira virtude é a parceria irrestrita, né? Então, autorresponsabilidade, que é sair do jogo de acusações. Como consequência dessa autorresponsabilidade, uma comunicação mais assertiva, uma comunicação não violenta, né? Então, uma comunicação baseada nessa cooperação mútua, né? E o que seria uma comunicação? Olha, eu tô vendo que o que eu te disse te magoou e eu não tenho intenção de te machucar mais. O que eu posso fazer? Qual é a minha parte para que dê certo isso? Esse projeto, esse plano? Né? Então, tirar um pouco aquela coisa do você, trazer para minha realidade. O que eu posso fazer? O que eu falei que te machucou? Né? Exatamente. Então, é o que eu falo. Faço para não te ferir mais? É exatamente o que eu falo dos dois itens, né? Autorresponsabilidade e corresponsabilidade.
Né? Isso. O que é dos dois ali, né? Cada um fazendo a sua parte, obviamente, mas o que é dos dois ali, daquela simbiose, né? Daquele Uhum. relacionamento. Então, essa comunicação não violenta é super importante para esse novo casamento, né? E a Uhum. terceira coisa que eu anotei aqui, que eu achei muito interessante, é você liberar o outro da necessidade ou da obrigação de te completar. Uhum. Então, é como se você fosse além da carência emocional, Uhum. né? Então, já pensando numa situação assim de um ser humano um pouco mais completo mesmo, uma pessoa que já dá conta da própria energia mesmo, né? Uma pessoa que já se encontrou, ela já sabe quem ela já sabe o que que ela quer, ela já sabe para onde ela está indo, ela dá conta dos equívocos dela, ela dá conta dos traumas dela, ela dá conta dos gatilhos dela, entendeu? E aí ela já não vem mais para aquela relação trazendo esse peso para o outro, essa obrigação para o outro de te completar. É muito pesado isso. Sim, é uma carga, né? Você joga É para o uma outro, me complete, né? carga. Exatamente, me complete, olha, me faça feliz. Né? Não, você tem que se fazer feliz. Você tem que conhecer os teus gatilhos, os teus mecanismos, tua essência, teu ser. Isso cabe a você, não cabe o outro. O E outro tem pode o, seguir ali o do teu lado, né, compartilhando as alegrias da processo vida. do compartilhar isso. Vai acontecer de compartilhar a tristeza também, porque é da vida, né? Faz parte da vida. Vai compartilhar a alegria, vai compartilhar a tristeza também, porque a vida é um todo, né? É Sim, alegria, tristeza, saúde, doença, riqueza, pobreza, tá tudo tá tudo junto, né? Mas o mote, o objetivo principal tem que ser compartilhar a alegria de viver, né? A alegria de estar vivo, o prazer, que é aquilo que a gente falou que precisa ser reconvertido, né? É esse sim, prazer que está hoje, que a gente está vendo a humanidade atuando nesse prazer na destrutividade, né? Porque o psiquismo humano ele precisa encontrar prazer de alguma forma, sim. ainda que seja negativo, porque sem prazer não dá para viver. Não Uhum. tem como viver sem prazer. Então, se só tem a destrutividade, então eu vou dar um jeito de encontrar prazer na destrutividade. E aí, o resultado disso é dor e sofrimento. Então, para Sim, reconverter essa corrente, nós vamos precisar encontrar esse prazer positivo, né? Esse prazer bem orientado, digamos assim. E isso envolve, Gabi, muito no comportamento das mulheres, entraria aí a questão do sexo casual, que eu acho importante falar, tá? Eu acho Uhum. importante falar, Pode falar. talvez seja uma conversa que não faça muito sentido para as mulheres novas, tá? Uhum. Talvez comece a fazer sentido a partir de uns 35, né? Porque lembra, nós estamos naquela experimentação que eu falei, né? Então, a mulher ainda está se experimentando, tá tudo certo, não tem nada de errado, né? Mas o que eu começo a reparar, até pelas narrativas que eu escuto de outras mulheres, pela minha própria e pela que eu escuto de outras mulheres? Não preenche, não É. preenche. E aí a gente volta para uma característica que é nata da mulher, né? E aí a gente vê por que ela se despersonalizou, onde que ela se despersonalizou. Porque não é nato nela esse comportamento de, como que eu posso dizer, Ir à caça. de liberalidade. Ela não é, entendeu? Não é do ser da mulher, entendeu? A mulher, ela é mais fechada, ela tem vida interior, ela se busca, entendeu? Ela se machuca. O mundo da mulher é muito mais fecundo, né? Então, por isso que eu falo que essa é uma conversa que pode não ficar muito confortável para uma mulher antes dos 35, porque ela Sim. precisa de um certo tempo para ver
Até para se entender quem é nessa existência, né? Que sexo casual não vai preencher, que ela não quer um homem que levante da cama dela e vá embora 10 minutos depois da transa, nem 1 hora. Ela não Sim, quer que não tenha ninguém que ligue para ela no dia seguinte. Ela não quer. Pode falar o que for, mas ela não quer. Entendeu? Ela quer o exatamente. homem que liga, ela quer o homem que pergunta, ela quer Alguém que se importe. vínculo, ela quer afeto, entendeu? E o que precisa acontecer? Essa régua que subiu. Enquanto essa mulher não encontra essa correspondência, ela precisa dar conta de ficar só. Uhum. Aí entra a questão da solidão. Como você vai lidar com essa solidão que vai acontecer, que A vai diferença surgir? entre a solidão e entre a solitude, né? Transformar essa solidão em solitude. Não sei se é justamente possível de um ir de um para o outro, mas ficar Em algum só. momento vai ter que lidar com a solidão, tanto o homem quanto a mulher, porque os dois, né, que estão nesse jogo de luxúria, né, de lassidão e de luxúria, em algum momento vão precisar curar o campo, né, que a gente chama na terapia, né, chama de curar Sim, o campo energético, né? E para curar o campo, você vai ter que se fechar. Para sim, curar o campo, você vai ter que desenvolver o que a gente chama no yoga de brahmacharya. Brahmacharya, não dissipação da sexualidade. Você vai ter que realmente dar conta da sua própria energia. sim. Né? E E aí aí, você, olha, naturalmente, você vai ter que lidar com estar sozinho. Você vai ter que e lidar com aí, isso. sim. E aí, quando tu traz o Brahmacharya, eu fico, né, sempre no caminho do meio, entre um e o outro, né? Hum, E eu vejo no Tantra justamente e aí são filosofias diferentes, né? São abordagens diferentes, uhum, o caminho. Porque a pessoa, ao invés dela simplesmente refrear os sentidos dela, né? E obviamente ela não vai ter mais relação com outras pessoas, mas não é só segura, não é só fecha a torneira, bota tudo no freezer, encaixota, tranca e bota cimento dentro, né? uhum, Justamente a pessoa descobrir o prazer dela com ela mesma e organizar isso, uhum, né? Colocar isso num outro nível, né? uhum, Até essa é uma forma, tanto eu e a Márcia temos um curso, né? uhum, Justamente de Tantra e Sexualidade Sagrada, que vai começar agora em agosto, tá? Então o pessoal uhum. até que se interessar pode mandar mensagem depois no direct, né? E nós trazemos um módulo que é justamente o módulo de chakras e Kundalini, né? Ensinando Ótimo. todo esse processo para a pessoa entender esse mundo, né? O que está ali por trás da sexualidade, no ponto Super energético, dos importante. chakras, e a Uhum, pessoa não só vai entender como uhum, isso funciona, mas ela vai aprender como transmutar, como fazer essa virada de chave. Porque a gente está trazendo uma coisa aqui que muita gente fala assim, cara, primeiro, eu nunca pensei dessa forma, talvez uhum, até uma pulguinha atrás da orelha falou, né, do tipo, nossa, parece que acho que tem alguma coisa que precisa ajustar aqui, mas não sabe nem como, nem por onde começar. uhum. Então Sim. a gente traz justamente essa jornada do caminho do solteiro, né, pessoa sozinha se descobrir, sozinha se harmonizar, começar a transmutar a própria energia, para Uhum, daí começar o quê? Explorar esse mundo do Tantra, do prazer, uhum, ainda assim transmutando essa energia e trazendo uma abertura para um relacionamento, uma abertura para uma relação diferente, uma relação uhum. conectada dentro do estilo de vida tântrico, que aí tem esse respeito, aí tem essa conexão verdadeira, que é o quê? Que é o que a mulher está buscando e o homem também. Né? O É, homem ele é muito levado pelo processo do prazer e pela experimentação, mas o pulo do gato do homem é justamente ele conseguir transmutar a energia dele. Se ele consegue transmutar a energia dele com uma parceira apenas, ele não vai precisar de outras parceiras. Porque sim. naquilo vai ter um nível de satisfação, um nível de prazer que é totalmente diferente. É um outro nível, é um outro, né? Quando falando de oitavas, é umas 10 oitavas assim. Né? Hein, E Gabi, aí então vai ter você. essa Desculpa. complementariedade, essa conexão verdadeira do casal, não só do Maravilhoso. sexo pelo prazer, né, mas do sexo e trazendo o sexo como uma via de conexão
afetiva e trazendo essa complementariedade, essa plenitude, né? Plenitude, exatamente, porque justamente eu acho que a gente pode colocar aqui para encerrar, que o anseio básico, né, tanto do homem quanto da mulher, é conexão e autoexpressão, né? Exatamente. Então, é disso que a Dois gente está pontos. falando, de conexão e autoexpressão. Então, a gente precisa equalizar esse drama para que a gente possa ter esse jogo fluindo, né? Esse Uhum. cotidiano festivo, né? E para que a gente possa ter justamente essa autoexpressão positiva, né? Exatamente. Para que o homem possa ser plenamente homem, né? Se conhecendo e de posse de si mesmo, e a mulher também, sem se despersonalizar. Exatamente. Cada um Mas é importante. no seu lugar de, Igualdade. de O lugar é de igualdade. igualdade. Exatamente. O lugar é de igualdade. Papéis a gente não tem mais. O papel do homem, o papel da mulher, graças a Deus, isso a gente não tem mais. Mas o lugar, sim. Lugar de igualdade. A mulher como mulher e o homem como homem. Aí eu tenho esperança Aí que a vamos virar sociedade essa vai chave, né? funcionar. A Vamos virar essa sociedade chave. vai funcionar, a arte vai poder trazer. A arte vai poder simbolizar esse regresso, digamos assim, a arte vai poder. Qual que é a palavra? Está me fugindo da palavra. Ela vai poder espelhar, a arte vai poder espelhar essa conquista, né? Porque a arte imita a vida, né? A vida imita a arte imita a vida. A gente está nesse drama. E a vida Sim. está feia, sem molde, e a arte está imitando isso. Então, a partir do momento que a vida humana ficar bonita de novo, ficar virtuosa, né? A arte vai poder imitar a vida e vai ser belo. Exatamente. Quem sabe a gente não muda aí, né? Esse processo todo, Sim, trazendo uma renovação, né? uma Essa linha renovação. artística. É isso que Muito, precisa. Gabi, muito bom. obrigada, viu, pela Obrigado a oportunidade. você, Obrigado por né? todos que assistiram. Por compartilhar aí a visão, o conhecimento, né? E Prazer. abrir aqui, não sei se o pessoal tem perguntas, né? Alguma dúvida, alguma coisa sobre o que a gente passou aqui hoje. Bastante coisa, né? Tanto eu quanto a Yara gostamos de falar, né? Então, eu procurei não interrompê-la aí nessa segunda parte, justamente porque você trouxe esses pontos reflexivos, né? Uhum. E eu trouxe o contexto ali inicialmente, então é muito bom como essas visões se complementam, né? A gente tem essa visão muito baseada aí do yoga, da psicoterapia e do autoconhecimento, mas precisamos expandir, né, esse conhecimento, trazer de uma maneira mais prática para as pessoas também, trazer essa visão, essa reflexão sobre um assunto que é tão delicado, tão Oh, tabu e tão importante, né, de ser trabalhado, de ser revisto, né? Então, exato. isso é fantástico, né? A Márcia colocou aqui: homens e mulheres curados trazem crianças que se tornam adultos curados e toda a humanidade curada. Muito bom, Marcinha, É isso aí. linda. Então, Exatamente. gente, muito bem. Acho que por hoje é só. Né? Gratidão a todos aqui que participaram. Gratidão, Yara, mais uma vez, diretamente de Curitiba. Né? Eu falando aqui de Alto Paraíso de Goiás. E vamos nos conectando, né? Graças a Deus a internet está aí para nos facilitar esse processo, né, de comunicação, de levar a mensagem, né? Facilita para os mensageiros e espero que esse conteúdo, né, tenha sido de valia aí para todos que estão aqui. Exatamente. Gente, beijos, gratidão, Gratidão. gratidão, Grande abraço. Gratiluz. Asteu, gratiluz. Gratiluz. Gente. Tchau, Tchau. tchau.